O tema de hoje, ele é um tema central para as ciências sociais, especialmente para a antropologia e para a sociologia. Trata-se do tema do multiculturalismo. Inicialmente, temos que relacionar esse tema no seu contexto. O contexto é o iluminismo do século XVIII. Nesse contexto, vem uma ideia de civilização como progresso tecnológico, como progresso científico, como progresso cultural. Então, civilização é a Europa. Os outros povos serão comparados com a Europa. E aí serão tidos como culturas inferiores. Então, nesse contexto, exerceu muita influência, inicialmente, Darwin, com a obra Teoria da Evolução. Nesse contexto, Taylor é um dos antropólogos que desenvolveu o conceito de evolucionismo cultural. O que quer dizer evolucionismo cultural? Pensa-se que as culturas humanas também iriam evoluir numa mesma direção. Então, do menos para o mais. O mais é a Europa. A Europa é o modelo de civilização. As outras culturas caminham nessa mesma direção. Então, evolucionismo cultural é uma teoria na qual culturas são comparadas e umas são consideradas inferiores e outras superiores. Todas caminhariam de maneira linear para um mesmo horizonte. Essa visão de Taylor foi muito criticada por Franz Boas, um antropólogo alemão, que traz a ideia de culturalismo. Então, culturalismo se opõe a evolucionismo cultural. O que diz o culturalismo? Ele afirma a multiplicidade de culturas, ou seja, etnias. Então, a palavra etnicidade quer dizer isso: diversas, diversificadas, diferentes culturas. Cada cultura tem a sua história particular. Nós não podemos e não devemos comparar culturas. Dessa forma, não existe uma cultura modelo, uma civilização melhor ou pior. Então, o multiculturalismo, ele não faz juízo de valor, juízo comparativo entre culturas. Trata-se, portanto, de aprendermos a respeitar diferentes culturas. Junto com o multiculturalismo, vem um conceito que é o relativismo cultural. Então, relativismo, a palavra já diz, diversidade de culturas, e que evita-se fazer esse juízo de dizer uma cultura é melhor, outra cultura é pior, ou menos ou mais evoluída. Então, para o relativismo cultural, não existem valores universais, não existem valores absolutos. Cada cultura deve ser respeitada na sua singularidade. Relacionado a esses conceitos, nós temos aqui que diferenciar dois conceitos antropológicos e sociológicos fundamentais: etnocentrismo e etnicidade. O que quer dizer etnocentrismo? Etnocentrismo é quando uma etnia se coloca no centro como superior e as demais são, portanto, lidas como inferiores e subordinadas. Um sinônimo de etnocentrismo é eurocentrismo. As civilizações, por exemplo, europeias, colonizadoras, que vieram dos continentes asiático, africano, no seu imperialismo colonial, vinham com essa visão etnocêntrica, de que a Europa é o modelo, as demais culturas podem então ser dominadas, pois elas são menores e são inferiores, subordinadas. Então, etnocentrismo é esse conceito: uma etnia no centro, as demais subordinadas. Todo esse trabalho imperialismo colonizador vem com um pressuposto de que existam raças humanas. Então, aquele conceito de raça, de que uma é melhor do que a outra, é uma construção ideológica para justificar o imperialismo. Então, os brancoides são melhores que os negroides. Então, uma raça é evoluída, a outra inferior, que pode ser subjugada, dominada, escravizada. Não se aceita nas ciências sociais, atualmente, o conceito de raça. Trabalhamos com o conceito de etnia. Etnia é cultural. Etnia não é natural. Então, exemplo de traços
de etnia, idioma, vestimenta, culinária, credos, ritos, mitos, costumes. Tudo isso é um conjunto de elementos que constituem uma etnia. Então, a etnia é aprendida, a etnia é transmitida. E aqui entra um novo elemento. Como é que uma cultura se transmite? Como é que uma cultura se aprende? Aqui temos então um conceito de dinamicidade cultural. A cultura é algo muito dinâmico. A cultura é transmitida de geração em geração. Cada cultura tem seus hábitos, seus costumes, seus ritos. E é assim que ela vai sendo transmitida e assimilada pela nova geração. Diferentemente do mundo natural, os animais não constroem cultura, justamente porque eles não têm aquela dimensão acumulativa e não têm a inteligência abstrata de construir símbolos e transmitir, por meio da linguagem, cultura, que é um traço, portanto, específico da dimensão humana, do universo humano. Dentro do tema multiculturalismo, nós falávamos, e gostaria de retomar essa ideia do relativismo cultural. Então, para o relativismo cultural, cada cultura tem os seus traços culturais. Então, o que é um traço cultural? Traço cultural já diz, é um aspecto singular de uma cultura. Cada cultura tem seus traços singulares. Agora, à medida que esses traços singulares são integrados, articulares, então, um conjunto de traços forma um complexo cultural. Então, uma expressão como, por exemplo, a realidade do carnaval no Brasil. Quer dizer, é um complexo que tem vários traços integrados. E cada cultura tem, portanto, o seu estilo, o seu padrão cultural. Então, o que o relativismo diz? Cada cultura tem um padrão cultural que deve ser respeitado. Não existem valores ou padrões universais. Por exemplo, a monogamia. A monogamia é um traço que faz parte agora de um complexo que gera um padrão. Então eu tenho um padrão cultural monogâmico. Em outras culturas, um marido poderá ter 3 mulheres. Então essa é uma dimensão específica, é um padrão cultural específico. Então o relativismo chama atenção para a diversidade, para a diversificação e para o respeito às diferentes culturas, diferentes etnias. E o que acontece quando diferentes culturas se encontram? Inicialmente, você pode ter o domínio de uma cultura sobre outra, então não há encontro, há um domínio, é uma expressão etnocêntrica. Mas quando de fato culturas se encontram e dialogam, existe algo que é conhecido como aculturação. Então, o que entendemos por aculturação? São justamente as mudanças que acontecem quando culturas se encontram. Um verdadeiro encontro, ele pressupõe abertura, ele pressupõe diálogo. E no diálogo com o outro, que é diferente, eu sofro influências e exerço influências sobre ele. Então, isso em termos culturais significa indivíduos de culturas diferentes aprendem com culturas diferentes e exercem influência sobre a cultura diferente. Então, a aculturação é esse conjunto de mudanças que acontecem nas diferentes culturas quando elas verdadeiramente se encontram.